E aí, pessoal? Galera, hoje vai ser um vídeo massa. Nós vamos conversar com esse cara aqui, ó. O cara passou no CFO, Polícia Militar, beleza? E é um dos aprovados do Exatas 12 Máximos. E a gente trouxe aqui para conhecer um pouquinho da história dele, e ele tem muito conhecimento para passar, e eu tenho certeza que você não quer perder os bizus que ele vai passar. Então fique até o final e vamos lá. Laison, conta um pouquinho aí pra gente aí. Eu queria saber, na verdade, porque o que eu queria saber mesmo é desde o início. Como é que tu era? Como é que era o aluno aqui lá no início mesmo, ali no ensino médio, no fundamental? Tu sempre foi um bom aluno ou não? Primeiramente, muito obrigado, comando, pelo convite. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade, né, de você ter nos dado para me passar para vocês aí do outro lado que tem dúvidas sobre o CFO, sobre as etapas. E eu queria falar primeiramente, agradecer a minha família, né, agradecer meu pai e minha mãe, agradecer minha esposa, meus filhos, porque se não fosse eles, eu não teria chegado até onde eu cheguei, né? E eu queria também deixar um versículo bíblico que se encontra em Provérbios, e eu queria que você colocasse esse versículo no coração de vocês, que fala assim, Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem pensa a sua alma, assim ele é. Se você pensar que você é um vencedor, você é um vencedor. Se você pensar que você é um derrotado, você será um derrotado. Então, assim como você se imagina, você é. E aí, sobre a pergunta do comando sobre como foi o princípio de tudo, né? Eu não tive uma base muito boa, né, da educação. Eu sou filho de um funcionário público, minha mãe do lar, né? E a educação minha foi um pouco conturbada, né? Porque certo tempo aí eu já de adolescente para adulto, ali naquela fase ali do nível fundamental para o nível médio, os meus pais se separaram, né? Passaram um período separado, e aí eu fui criado com minha mãe, e aí ficou um pouco assim, eu fiquei um pouco desorientado referente a esse período, né? E aí minha mãe só, né, para cuidar de eu e mais 2 irmãs, de 3 filhos. E aí foi uma situação um pouco complicada, porque a minha mãe também desempregada, só trabalhava em casa e aí separada do meu pai. E aí foi um pouco complicada a minha educação. Eu não tive uma base excelente, não tive, né? Mas aí com as necessidades, eu fui entender, né, já quase adolescente, que a educação ela poderia mudar a história da minha vida, a vida da minha família. E foi aonde que eu tive o despertar, e aí comecei a estudar, né, pela situação que nós vivemos. E aí eu falei, não, cara, tem que ter um jeito, tem que ter uma solução. E aí eu comecei a buscar os estudos, e graças a Deus cheguei a tempo, né? Porque às vezes a gente vai acordar para a vida já na fase já adulta, onde já se passaram bastante oportunidade, né? Essa questão que tu falou é algo bem interessante. Eu trabalho em escola militar e eu vejo que aqueles alunos que têm mais dificuldade ali no fundamental, no ensino médio, são alunos também que estão passando por esse problema de separação dos pais. Isso atrapalha muito, cara, a educação. Eu costumo até falar, eu falo muito isso. Por mais que os pais tenham se separado, mas eles têm que ter ali, tentar fazer um ambiente agradável para a criança, para o adolescente, porque isso atrapalha demais ali. É muito importante a criança, ou adolescente, o estudante, ter um ambiente de rotina e um ambiente tranquilo. Como é que a pessoa vai estar estudando num ambiente que não tem uma rotina e não tem um local agradável para estudar, né? A questão do canto de estudo, né? Tem que ter um canto de estudo. Então, nesse teu fundamental, nesse ensino fundamental, tu teve era complicado, assim? Sim, isso foi um pouco complicado, o meu nível fundamental, né? Eu volto a falar, não tive uma educação daquelas, mas
A vida ela foi me ensinando, foi me moldando, e eu tive que ter esse entendimento, onde eu cheguei ao entendimento, eu e minhas irmãs. Graças a Deus, hoje, as minhas duas irmãs, uma é engenheira, né? A outra está concluindo já também o curso de arquitetura. E em meio a essa conturbação, né? Questão familiar, a gente, graças a Deus, conseguimos alcançar esse objetivo, qual hoje nós estamos, né? Mas foi bem complicado a nossa vida, principalmente gente, a adolescente, né? Foi nesse período, foi um pouco complicado. Terminando ali o ensino médio, tu chegou logo como é que tu ficou sabendo do CFO? Tu sempre quis fazer o CFO, tu passou em outro concurso antes, como é que foi essa tua escolha? O CFO, as pessoas, os meus companheiros de turma, né, eles falam que o amor, né, o militarismo, questão de ser policial, ou então ser bombeiro, enfim. Foi a questão mesmo da necessidade, né? Entendi. A crise que nós estamos vivendo hoje, né? E eu coloquei na minha cabeça, eu teria que fazer um concurso, né? Eu já venho tentando, né, outros concursos, já vinha com essa bagagem aí de batendo na trave, passando em concurso, ficando no excedente, né? Graças a Deus também passando em faculdades, universidades, passei na Universidade Federal, passei agora na UEMA, mas eu vim foi com questão mesmo da necessidade, porque é um concurso que, querendo ou não, te dá estabilidade, né? Financeiramente, você estuda já ganhando, né? E praticamente é um concursado, né? E eu vim por isso, né? Como eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, eu sou casado, e aí foi a minha última cartada, né? Tem quantos anos? 30 anos, foi no limite. No último ano, então. O último ano eu fiz ano passado, passei, mas fiquei fora das vagas, né? Fiquei bem abaixo das vagas. E esse foi o último ano, eu falei, seja feita a vontade do nosso Senhor, e eu fiz por onde estudei, né? Então, a questão financeira foi algo que te chamou tua atenção logo de cara, né? Pela estabilidade, mas tu já conhecia o CFO por quem? Como é que tu ficou sabendo que o CFO tinha esses benefícios? Tu tem alguém na tua família, alguém próximo que ficou, faz CFO, e por que tu não começou antes, né? Só nos 30 anos surgiu essa ideia. Isso mesmo, porque o meu pai, né, ele é funcionário público, ele trabalha inclusive na UEMA, e aí todo tempo ele vinha falando sobre isso, né? Aí então ele ficava no teu pé direto, rapaz, tu tem que fazer CFO. Por que tu não faz CFO? Por que tu não tem CFO? E aí eu falei, rapaz, realmente, eu tava numa crise também, né, uma crise financeira, eu falei, rapaz, tem que fazer um concurso, algo que me dá um retorno. Sim. E aí... Já com 2 meninos pra criar. 2 meninos, a situação, aí eu falei, rapaz, então eu vou fazer meu CFO. Aí eu fiz, né, e meu pai todo tempo me dando uma força lá, falando, faz, meu filho, que dá certo. E aí eu fiz, a primeira vez, fiquei fora das vagas, e aí na segunda... eu passei, graças a Deus. É engraçado, quando a gente faz uma vez e passa perto, né, a gente vê que dá, entendeu? Porque às vezes é uma coisa muito distante, né? Eu lembro quando eu estava estudando, eu ficava assim, cara, é muito distante, será que vai dar certo? Mas quando tu não passa, mas tu viu que dá, né? Que nem tu falou, tu já fez outros concursos. Então tu viu que tu já estava no nível já... E tem gente que é muito imediatista, né? Tem gente que quer passar logo, começa a fazer, já quer logo passar no primeiro concurso. E nem quer começar com medo de não passar, não sabendo que primeiro ele tem que fazer uma base, né? E foi no segundo ano, então? Segundo ano. Isso é interessante, porque a pessoa, ela já... Tipo no meu caso, eu costumo muito falar sobre isso. Eu sou de escola pública, né? Sempre estudei escola pública. Minha educação não foi essa educação como alguns amigos meus, não... me colocando lá para baixo, desmerecendo a escola pública, né? Tem muita gente boa. Mas é diferente de um aluno que vem do COC, sim, né? Que vem do INDB, que vem do Marista, enfim. E a nossa turma mesmo agora, eu creio que se tiver, eu acho que 5, 6, né? Que passaram a nível público, escola pública, você for ver lá, fazer uma pesquisa, é só... pessoas que vêm de escola particular, porque tem
uma bagagem, tem, né, uma base totalmente diferente da escola pública. E se a gente for ver nesse parâmetro, questão de escola pública e as pessoas particulares, a gente não vai em lugar nenhum, né? Porque se você for ver lá, for fazer uma pesquisa sobre o CFO, você vai ver pessoas que vêm só de escola particular, questão classe social também, pessoas que têm um nível de poder aquisitivo elevado, né? Infelizmente, é a verdade. Mas se você for pensar dessa forma, você não vai a lugar nenhum. É por isso que eu falei no princípio. Provérbios fala assim como você imagina você. Se você já chegar com esse espírito de ver a concorrência, de ver que as pessoas que estão do outro lado lá, que vieram de outra escola, que vieram de cursinhos, né? Você não vai ter sucesso nunca. Não ficar se vitimizando, né, cara? Não ficar se colocando para baixo. Você, com as armas que você tem, começa logo, né? Não ficar, será que dá? Será que vai dar? Tem gente muito melhor que eu, tem gente que tá há muito tempo. Só começa, né? E o que tu tem? Né? Tu tem uma casa? Porra, então vai. Tu tem um lugar para estudar? Então vai com o que tu tem. Não ficar, né? Não vou conseguir por causa disso. Eu vejo muito isso aí, questão da dúvida, né? Esse pessoal fica assim... eu vejo muito nos stories, eu acompanho também, e as pessoas falam assim, tenente, eu acho que eu tenho 18 anos, será que já dá para me iniciar, dá para me fazer esse ano, né? Sendo que eu tenho 18 anos, eu estudo só mais um pouquinho para me fazer próximo ano, e aí você vai vendo, vai passando o tempo, né? Talvez aquela oportunidade que você poderia fazer a prova com 18 anos, poderia passar, ou então chegar próximo. E aí você deixa a oportunidade todo tempo para trás, vai ficando para trás. É aquela história que a gente que acorda tarde para a vida, sim, né? Sim. Tem gente que acorda tarde, que começa a pensar nesses... eu tenho família, eu tenho que sustentar uma família. E as pessoas têm que colocar isso na cabeça que o mundo é difícil. Quando a gente sai da escola, você vai ter que pagar boleto, você vai ter que comprar uma casa, pagar comida para os seus filhos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Assim, eu desde pequeno, eu pensava muito nisso. Eu também passei por certa dificuldade, via acontecendo algumas na minha família, e eu sabia, eu não quero isso pra mim. E eu via gente, inclusive da outra parte da minha família, com condições, é daquele jeito que eu quero ficar. Então, eu sabia, cara, eu quero aquilo ali. E como é que eu vou fazer? É estudar, não tem outra forma, né? Não tem outra forma para aquele cara que nasce pobre, ou é trabalhando ou estudando. Sim. Não tem outra forma. Então, e o CFO é isso que tu falou, é uma oportunidade gigantesca, né, cara? Você entrar aí com um salário de 5 mil, que agora vai para 5 mil reais o subsídio, terminando você tem um nível superior, cresce na carreira, já sai como aspirante, né? Podendo chegar coronel do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. Então é um curso que tem, com certeza, é uma grande oportunidade. E tu viu isso, né? E como é que foi esse processo de estudos, né? Por onde tu começou? Como é que foi? O meu processo de estudo, esses últimos 2 anos, né, eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu tenho que passar em um concurso público, eu tenho que passar no CFO. E eu coloquei, assim, minha família sabe, a minha esposa, que está todos os dias comigo, ela sabe que quando eu coloco algo na minha cabeça, é muito difícil não dar certo. Eu digo mesmo, de 100%, 90%, algo que eu coloco na minha cabeça eu consigo realizar, né? E aí eu comecei a estudar mesmo de uma forma correta, né? E fiz muito simulado, adquiri o curso, né? Cursos exatos, né? E aí eu comecei a fazer muito simulado. Eu entrava no quarto, era 1h da tarde, me trancava no quarto, pegava um copo com água e ficava das 1 da tarde até as 6 horas fazendo simulado, fazendo redação. E aí quando chegava 7 horas eu dava para minha esposa corrigir o simulado, né? Isso aí foi praticamente esses 2 anos e todos os dias, 3 meses antes da prova, era todos os dias fazendo simulado. E quando fazendo questões. Quando pensava em desistir, dava aquele desânimo, porque, nesses 2 anos, tenho certeza que algum dia tu ficou, hoje não tô afim. O que tu fazia pra voltar? A minha motivação sempre a minha motivação
é os meus filhos, sempre foram os meus filhos, a minha família, né? E toda vez que eu pensava em desistir, eu olhava para trás e falava, será se vale a pena eu parar agora nesse momento? Porque, querendo ou não, a responsabilidade de um pai, né? Quem é pai sabe a situação que ele vive entre família, e eu principalmente sou um pai que eu penso muito nos meus filhos, e eu acho assim, o que eu passei, eu não quero que os meus filhos passem, certo? E eu pensava muito nos meus filhos, eu quero dar um futuro digno para os meus filhos, eu quero proporcionar uma boa educação para os meus filhos, né? Eu quero proporcionar um lar para os meus filhos, eu quero proporcionar uma vida digna, né? E toda vez que eu pensava, às vezes batia o cansaço, batia aquele desespero, né? E aí eu pensava na minha família e disse, não, vou vencer e vai dar certo. E aí aquilo todos os dias me dava um gás a mais para me continuar. E isso que tu falou é muito legal, que tu sempre chama a família, né? Porque essa é uma conquista que a gente não faz sozinho, né? Quem passa em um concurso desse de alto rendimento não passa sozinho. A família por trás ajudou, eu sei que tua mulher ajudou bastante. E quando tu passou, né? Tu foi inclusive comemorar a tua aprovação lá no Paraíso dos Reis. Inclusive vou botar algumas fotos aqui, a edição vai colocar umas fotos aqui do Laison curtindo lá no Paraíso dos Reis, e toda a família dele foi pra lá. E tu falou uma coisa muito legal, cara, foi que tu não podia estar ali se não toda a tua família estivesse presente. Eu tava a tua avó, tava todo mundo. Como é que foi a alegria da tua família quando recebeu essa notícia? Como é que foi? Assim, voltou acho uns 15 anos assim da minha vida, 20 anos, sei lá. Eu me lembro de quando nessa situação que eu relatei para vocês, que a gente passou um pouco complicação de questão de separação e tal, e eu sempre vou falar isso nos meus depoimentos, sempre eu vou relatar isso no meu testemunho, que eu vou falar aí para todos, que eu criança, acho que 10 anos de idade, eu carregava lixo, batia em porta, carregava lixo nas casas das pessoas, eu capinava o quintal das pessoas, e às vezes eu chegava aí com 5, 10 reais e dava pra minha mãe comprava sei lá, uma salsicha, comprava uma banda de galinha e a gente compartilhava entre família, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz um serviço, não sei se foi dos vizinhos, não sei o que foi, num relato, não me lembro muito, acho que foi, eu ganhei uns 5 reais na época, 5, acho, 10 reais. E aí eu fui na feira do meu bairro, e comprei 3 calcinhas. Eu dei uma pra minha mãe, dei uma pra minha irmã e pra minha outra irmã. E a pergunta que você falou, Laison, o que te veio, o que tu pensou naquele momento que tu levou tua família? Foi isso que eu pensei, né? Que lá no passado, eu juntei lixo para me comprar calcinha para minhas irmãs que não tinha. Lá no passado, eu me lembro que eu peguei dinheiro e dei para minha mãe comprar salsicha pra gente se alimentar, sabe? E todas as vezes que eu vejo onde eu cheguei, eu me lembro dessa história, eu me lembro da minha origem, né? Os meus filhos, tenho certeza que futuramente eles irão entender isso e sentirá orgulho do pai, o qual criou eles até hoje, né? Está criando. Que isso sirva de exemplo para você. Não importa a situação que você está inserido, não importa o que você passou, mas que você coloque isso, traga isso como um entendimento de superação, né? E aí eu coloquei isso como superação, trouxe isso para minha vida como superação, e hoje, graças a Deus, essa vitória. É gratidão, né, cara? Tu não poderia não comemorar junto com teus familiares, né, com as pessoas que estão ali contigo sempre. E, cara, é bem emocionante a história do Laison, né? Eu não sabia, né? Não sabia desses detalhes. E assim, Laison,
Como é que foi tu sempre foi só online, tu estudava só pelo online ou tu também fazia presencial, cursos presenciais? Não, só foi curso online, eu fiz curso online, o qual me ajudou muito nas exatas, né? E foi estudando online, e aí ia fazendo questões, resoluções de questões. Aí voltava, eu fazia, errava, voltava novamente. E aí foi indo sempre online, não teve nada presencial. Também na área da redação, também foi no YouTube, né? Não tinha condições na época para pagar um cursinho. E aí foi no YouTube mesmo. Eu falei com o tenente também aqui, na época com a equipe dele, me deram um desconto. Chorei muito, e aí ele falou, não, parcela, a gente pode parcelar. E deu certo. Bacana. E como é que foi o que foi mais difícil para ti no processo? Foi TAF, porque muita gente fica preocupado com TAF, com exame, durante todo esse processo, porque as pessoas pensam que passar no CFO é só a prova da UEMA, né? Quando na verdade tem várias etapas, né? A prova da UEMA, a primeira, eu considero a mais importante, mas depois também tem o TAF. Dentre as fases, qual foi a que tu achou mais complicada? A mais complicada para mim foi o intelecto, né? Para mim é a fase mais complicada, né? Mas assim, eu volto a trazer o Provérbios novamente, né? Eu falei que eu iria passar e eu passei. Quando eu fiz a prova foi engraçado, eu até estava relatando contigo no carro. Foi bem engraçado que quando eu fiz a prova, eu fiz tão tranquilo. Nesse dia, eu acho não, certeza, o Espírito Santo ele me deu um espírito de paz. Sempre quando faço vestibular, faço Enem, faço essas provas, né? Eu sempre sinto dor de cabeça, né? E eu tomo logo um remédio para a cabeça. Antes de sentir a dor da cabeça, eu já tomo logo remédio. E nesse dia não, eu fui bem tranquilo, né? Estudei bastante, estudei. E no dia eu falei, Senhor, até que o Senhor me ajudou e que seja feita a tua vontade. E aí eu cheguei no dia lá, fui tranquilo, li todas as perguntas, das 44 questões, só de fazer simulado, só para você ver como o simulado é tão importante, que eu resolvi 8 sem fazer cálculo, já visto, não sei o que eu já olhei, isso aqui eu já vi, e aí eu consegui resolver 8 questões, só lendo. Aí depois eu voltei, fiz a redação, bem tranquilo também, e aí nas exatas também foi bem tranquilo. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu passei. Já deu logo a notícia. Falei para ela, qualquer dia tiver uma oportunidade, eu vou trazer ela para ela falar sobre isso. E eu falei, eu passei. Só para vocês verem que a questão da fé também ela é muito fundamental na vida do ser humano. Antes de eu passar na prova, eu já estava correndo, já estava fazendo barra, já estava fazendo já abdominal, já estava fazendo já o sugado. E aí os caras, talvez, não sei, os vizinhos, sei lá, amigos, falaram, esse cara tá ficando doido, correndo, não fez nem a prova ainda, tá ficando doido. Enfim, e aí saiu o resultado da primeira etapa, passei, fui aprovado, né, na primeira etapa. E aí eu só falei pra minha esposa, eu te disse que eu tinha passado na prova. E aí teve a correção da redação, e aí eu de sexto eu fui para primeiro colocado na minha categoria. E aí eu achei o intelecto de todas as fases ela mais complicado. Por quê? Porque a questão do meu currículo, da questão da minha história, né? A questão da história toda que eu relatei, da minha base educacional, que foi um pouco conturbada. Eu acho que eu comecei a estudar, a aprender com 15 anos para frente. E é a fase que mais reprova, né? A primeira fase é a que mais tira as pessoas. Tem gente que fica vacilando, né? Correndo, querendo, malhando, achando que vai estar... Não. Antes, eu estava correndo porque, assim, a gente sente, né? Quando a gente está bem, a gente sente que vai dar certo. Não sei se vocês sentem a mesma coisa. Comigo é assim, eu acho que quando a coisa está acontecendo, eu falo, rapaz, eu estudei aqui, eu fiz minha parte
Mas eu não fui logo correr logo antes de... Eu não fui correr porque... Tem gente que coloca muito assim, não estou dizendo que você não tem que treinar o TAF, você tem que treinar o TAF, mas treinando 2, 3 vezes na semana tá ótimo. É excelente. Você tem que focar na teórica, é ela que você tem que passar primeiro. Como é que a pessoa já vai treinando pro TAF, né? Cada fase tem o seu momento, né? Sim, com certeza. E aí, eu corria, mas assim, era tipo assim, eu tava aqui mais com o olho no gato ali, que tava assando o peixe, né? É mais ou menos isso. Eu tava correndo, mas estava aqui mesmo firme no simulado, firme aqui mesmo nas aulas online, né? Eu não deixei de lado o aprendizado, a questão das aulas e fui só correr, não. Eu fiz mais a questão de simulado, questão mesmo das aulas online, eu foquei muito. E aí o tempo que sobrava, eu disse, eu vou dar um piquezinho, vou começar... Até para desestressar, né? Essa fase muito a gente fica... bom sobre isso, desestressar também. A gente também. fica apreensivo, né? A gente fica ansioso. Isso mesmo. E a corrida, ela faz isso com a gente, né? A gente desestressa um pouco. E aí, final de semana, rapaz, final de semana, sábado, domingo, eu falei, não, rapaz, eu vou correr, vou desestressar um pouco, vou ser com a família, né? E aí, foi a segunda etapa, né? E quando eu fui para a segunda etapa, a segunda etapa foi o documento, né? Foi tranquilo, né? A documentação foi bem tranquila. A terceira etapa foi o exame médico. A entrega do exame, né? Do exame foi também tranquilo. E aí, a próxima foi o TAF, né? O TAF, graças a Deus, o melhor tempo desse ano, de 2021, foi o meu. Exatamente. Eu fiquei sabendo disso por outras pessoas. Tá sabendo, tem um cara que foi voando no TAF, fez... Quanto foi o teu tempo? O meu tempo, eu fiz 9 minutos e 50, né? Pois foi o melhor TAF. Quem é esse cara? Lyson. Rapaz, é o Lyson que passou lá no CFO com a gente e tal. Aí, daí eu falar contigo, acabei esquecendo lá no WhatsApp. Mas eu já fiquei sabendo de outras pessoas que teu tempo no TAF foi lá em cima. Mas tu sempre foi corredor então, né? Tu sempre... entre aspas, eu nunca fui, não era corredor assim, mas eu vim me preparando, né? Sim. Foi o concurso da minha vida, era 30 anos, eu tô com 30 anos de idade, era a última cartada. Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? E muita gente pergunta, como eu falei no início, né? De onde é que tira a motivação? E as pessoas não conseguem ver para a vida deles, né? Sim. Tu simplesmente olhou para tua vida, olhou como tá a tua vida, olhou onde é que tu quer chegar. E às vezes as pessoas ficam perguntando, pô, Tenente, hoje eu não tô a fim de estudar, de onde é que eu vou tirar motivação? Tu não tem que buscar motivação nem na página, no meu Instagram, ajuda, mas olha pra tua vida, olha onde tu quer chegar, olha pra tua família, como o Lyson fez, olhou pros filhos dele, quer dar uma boa educação, sim, uma vida melhor, e isso deu um ânimo, né? Uma força de vontade muito maior pra tu correr atrás. Quando eu fiz a corrida, quando eu iniciei a corrida lá, né, veio à minha mente os meus filhos. Eu falei, eu tô correndo por vocês. Eu falava isso na minha mente, né? E eu comecei a dar volta mesmo. Dar volta no pessoal. E é engraçado que o terceiro colocado, ele fez a prova, né? A corrida primeiro do que eu, né? Então, não, o segundo colocado ele fez a prova primeiro do que eu, porque foi dividido por idade. E aí, o terceiro colocado estava lá, sendo que o segundo colocado ele já tinha feito a prova e estava apto, né? E aí o terceiro colocado se encontrava lá, que correu junto comigo o terceiro colocado. E aí eu era o primeiro da vaga, né? E aí o que aconteceu? O terceiro colocado, ele estava praticamente esperando que eu não fizesse a prova. Pra ele entrar na vaga, certo? Porque o segundo já estava apto, então só estava faltando uma vaga, que era minha, que era o primeiro. Sim. E ele correu junto comigo. E aí eu comecei, quando eu iniciei, e aí mesmo eu meti mesmo o pé, comecei a correr. E aí, quando eu olhei para trás, era o terceiro colocado. Eu olhei para trás do terceiro colocado e rapaz, ele tá na minha cola. E aí eu mesmo aumentei a velocidade. Quando eu me espantava, eu tava dando volta no terceiro colocado. E aí já dei 2 voltas. E aí, rapaz, depois eu fui lá, falei com ele, meu irmão, isso aqui
é a minha vida, que é a vida da minha família. Não poderia dar sopa, não poderia dar mole aqui, não. Me desculpe aí se eu corri bem. Próximo ano aí você tenta, né? Mas essa vaga aqui é minha. Mas é isso aí mesmo, cara. E ficar sempre lembrando teus filhos lá. Sempre lembrando meus filhos. Sempre. Toda vez que eu fazia um teste, lembrando de, rapaz, isso aqui é pra minha família, isso aqui é pro futuro melhor dos meus filhos. E natação, se eu não me engano, natação o meu foi o terceiro do melhor tempo, né? Primeiro foi um candidato, parece que ele nada já profissionalmente. O segundo era do COA, um soldado do CTA, né? Era CTA. E aí eu acho que foi o terceiro tempo. E o psicotécnico, como é que foi? O psicotécnico, ele não foi tranquilo, não, também. O psicotécnico foi uma das fases também que já eu achei. Já aprovou umas 3 pessoas na PM, não foi esse ano? Sim, teve reprovações da PM da barra passada, 2020, né? E esse ano teve um candidato que chegou atrasado, né? Mas teve reprovação esse ano no psicológico da PM. O psicológico da PM, ele é bem tranquilo para quem estuda, né? Se você estudar, né, todos os testes, fica tranquilo. Mas se você for aventurar no psicológico, você pode se complicar, porque são vários testes com o minuto, questão deles, eles dão pouco tempo, né, para tu executar um teste. E isso pode te complicar se a pessoa não estudar, né, os testes, ele acaba ficando inapto. E assim, o que o Exatas te ajudou nessas demais fases, né, nesse sentido? Assim, primeiramente, agradecer a Deus por todas as coisas, mas depois de Deus eu queria agradecer você, porque o seu curso, né, o suporte, porque eu estava perdido. Sabe o que é você estudar aleatoriamente? Era eu, estudava aleatoriamente. E aí, depois que eu conheci o seu curso, conheci a você pessoalmente, né, como amigo, eu creio que hoje nós somos amigos, irmão de farda, né? E aí começou a dar um norte, um direcionamento para minha vida. Se hoje eu sou cadete, eu posso dizer cadete da Polícia Militar, eu agradeço a Deus e a sua vida. Eu falo muito para minha família, falo muito para meu pai também, ele desde já mandou aqui já um agradecimento, né? Ele falou, agradece lá a vida do tenente, que tem te ajudado muito, porque a gente fica perdido, né? Nas fases, muita informação, e aí se você não tiver uma base... inserido num grupo, se não tiver inserido no grupo, você acaba perdendo prazo, né? Caso você fique... inapto em algumas das etapas. E aí tem a questão do recurso administrativo, né? Graças a Deus não aconteceu isso comigo, mas eu vi muita gente ficar porque não sabe fazer um recurso, entende? Ou então aciona um advogado, e aí advogado cobra mesmo, tira o couro da pessoa. Fora que ele fica no psicológico abalado, né? Às vezes eu fico conversando com muita gente lá, será que vai dar tempo e tal? Aí acaba atrapalhando o psicológico, né? O teste, sim. nas demais fases. E foi para mim, assim, abaixo de Deus, o curso foi essencial. Se não fosse questão das dúvidas, questão de... Sempre é bom a gente estar... A Bíblia fala que que anda com sábio será sábio, né? E que anda com tolo será tolo. Eu acho que essa aí foi a chave para que isso desse certo. E assim, eu sempre falo quando os alunos adquirem o Exatas, sempre falo que quando a gente montou o Exatas 12 Máximo, não foi com o objetivo exatamente disso, né? Não só de vender o curso, mas de fazer com que a pessoa cresça, consiga melhorar nas exatas, consiga melhorar, levar ele do básico até o avançado, ajudar ele em todas as fases, fazer esse acompanhamento, né? E não tem presente maior do que esse, de ouvir, saber que isso realmente, de alguma forma, te ajudou a passar no CFO. Lógico, tem os méritos é teu, entendeu? Eu não costumo falar, passou, não, o mérito é teu, foi tu que passou mesmo, tua família te ajudou demais, mas assim, o fato de tu estar falando isso para mim, isso já é um presente imenso, né?
para mim, para Jorge Gama, professor Vieira, que nas aulas dele, inclusive, Vieira acertou uma questão, né? Sim, sim. Pessoal, foi duas. Uma dessas que eu falei que eu li, fiz uma panorâmica das questões, uma dessas foi do professor de física, né, Jorge Vieira. E quando eu olhei ela, opa! E foi uma surpresa muito grande, assim, tipo, caramba, bem parecida com uma das questões lá do Exatas. Quando eu olhei, essa aqui racei já. Eu tive dificuldade. Aí também teve a questão também do suporte, né, do TAF, né, eu me lembro, até hoje tenho fotos sobre isso, você dando um apoio lá, né, eu falo também muito também com meus amigos, questão que vender o curso, porque eu vejo muitas pessoas vendem curso e aí abandona os alunos, só vendeu e acabou e ponto final. Não, eu me lembro também, tenho fotos sobre isso, se você depois quiser eu mostro, que o senhor abriu a porta do seu apartamento, sim, né, do condomínio lá, pra gente nadar. Olha, só pra você ver, eu não tenho condições não tinha condições de pagar um clube de piscina, né, pra treinar, questão, sempre nadei em rio, né, e aí o senhor chegou lá e abriu a porta da sua casa, da piscina, né, pra gente treinar. Isso aí é pra poucos. Questão também lá, eu me lembro que o senhor marcava aula pra gente ir lá no Parque Bom Menino, né, pra correr, pra fazer. E aí questão também que a gente fazia as barras, fazendo exercício, o abdominal remador, fazia, e aí a gente botava no grupo, né, e aí você falava, não, melhora nisso aqui, ou então pode fazer dessa forma, fica melhor assim, né, dando todo o tempo aquele suporte. Às vezes a pessoa precisa só de um incentivo, né? Sim, só de um incentivo de uma outra pessoa falando, olha, melhora nisso aqui. Às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, a barra. Tu nunca teve dificuldade na barra? Não, graças a Deus não. Mas teve outros alunos que tinham muita dificuldade na barra e não conseguiam fazer nenhuma barra, né? E às vezes uma orientação de, por exemplo, colocar uma cadeira e vir descer com a barra que às vezes tem gente que não consegue fazer nenhuma. Então se você não faz nenhuma, você tem que usar a cadeira, se pendurar na barra e descer. E isso faz com que a pessoa comece a fazer uma barra. Depois que ela faz uma barra, ela vai crescendo ali gradativamente, rapidinho ela faz 2, 3. E às vezes a pessoa, uma dica bem simples, né? Que muda completamente a visão da pessoa e ela passa a ver que ela tem a possibilidade de passar no CFO. Como eu já tive gente lá naquele grupo, sim. Fala, cara, eu acho que eu não vou conseguir, eu não faço nenhuma barra, faltando 1 mês e meio. Cara, dá, cara. Vai embora, tenta. Aí mandar vídeo lá no grupo e as próprias outras pessoas do grupo também comentando, melhora nisso, melhora naquilo. E a gente foi crescendo e ele foi aprovado também. Sim. Até meu amigo, né? O Jean, gente boa. Jean. 01 aí do bombeiro. Pois é. E assim, qual conselho que tu daria assim para alguém que tá querendo começar agora o CFO, querendo começar agora a estudar, ele não sabe nem o que é CFO? Qual conselho que tu daria para ele? O conselho que eu dou é que você, primeiramente, analise, né, a sua vida. Se sua vida tiver tudo ok, se você for bem financeiramente, se você for um cara resolvido, fique onde você está. Mas se você vê que a sua vida precisa melhorar, aí você tem que analisar e falar, não, eu tenho que mudar, eu tenho que começar a estudar como foi a minha vida. Eu não estava conformado, né? Eu nunca me conformei com a situação que eu estava vivendo. E aí foi um start que eu falei, o que pode mudar a minha vida? E aí você que quer fazer o CFO, pode sim, você consegue, você colocando na sua mente que você é um vencedor, você irá conseguir. O que eu digo para você tem que analisar a sua vida. Se você quer melhorar a sua vida, essa é uma oportunidade de iniciar hoje, não ficar todo o tempo, será se vai dar certo, eu não tenho base, a minha educação não foi a melhor, né? Eu acabei de citar o exemplo da minha vida, né? Da onde eu vim, né? Eu poderia muito bem aí estar à margem da sociedade, né? A minha vida toda foi propícia a isso, né? A caminhar pelo caminho errado, traçar um caminho errado. Mas, graças a Deus, hoje estou aqui, falando da minha vida e falando que assim como eu consegui, você também pode conseguir. Cara, queria te agradecer, né? Por tudo que tu falou, com certeza tocou o coração.
tocou o meu, né? Eu não sabia, não conhecia a tua história como era de fato, e eu fico muito feliz em saber que eu, de alguma forma, fiz parte da tua história. E parabéns por ter sido aprovado, né? A gente vai se ver muito ainda pela corporação, nos serviços, né? E se você aí que está assistindo aí, né? Você aí está em dúvidas, se você consegue, tira isso da sua cabeça. Você pode alcançar o que você quiser, o que você quiser. Basta você colocar ali dedicação, esforço, você vai chegar onde você quiser. E o Lackson é um exemplo disso. Não teve ali uma boa base, né? Teve problemas familiares, mas ele não abaixou a cabeça, ele viu que ele queria melhorar, ele sabia onde ele queria chegar, foi lá e fez. Então, parabéns, Lackson. Estou assim, muito satisfeito em saber que eu te ajudei, né? Nós, sim, né? Sim. Toda essa equipe aqui que faz parte do Exatas. E a gente vai se ver muito ainda. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E em breve vou trazer mais pessoas aqui para contar um pouco aí da sua vida, da sua rotina de estudos e muitos bizus interessantes. Até a próxima!